E adiante de todas essas colocações apresentadas no relatório da Polícia Federal, que a gente conversa agora, faz uma entrevista importante aqui no CNN Arena, a gente traz o deputado federal Eduardo Bolsonaro para conversar com a gente um pouquinho sobre essas novidades aí no caso das joias e também sobre toda a movimentação da direita aqui que a gente viu nos últimos dias na esteira desse evento que foi realizado, puxado aí em parte por organização do senhor. Deputado, muito obrigada pela presença aqui no CNN Arena. Eu gostaria de abrir a nossa conversa com o assunto do dia. Muito do que está nesse relatório da PF já era sabido, mas existem alguns elementos muito importantes onde há colocações incisivas da Polícia Federal de atribuir um enriquecimento ilícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Boa noite para o senhor. Boa noite, Clarissa. Parabéns à Polícia Federal. Está se dobrando aí aos gostos de Alexandre de Moraes e jogando a reputação de toda uma instituição no lixo. Alguns anos atrás, a Polícia Federal era aclamada como um órgão vetor de justiça que colocava políticos corruptos na cadeia. E agora, estava acompanhando, Clarissa, a matéria da CNN, vocês têm que divulgar essa notícia aí, tá? A gente sabe o papel da imprensa brasileira, mas é inacreditável. A Polícia Federal está falando que um ex-presidente da República, então, se meteu em uma venda de presentes que custearam a sua estadia nos Estados Unidos. Olha, parabéns à Polícia Federal. Temos um grande escândalo para investigar. Boa sorte para vocês. Quanto mais vocês fizerem isso, mais gente vai para a rua apoiar o Bolsonaro. Deputado, um ponto muito destacado ali no relatório é a suposta entrega de dinheiro em espécie que teria sido feita por Mauro Lorena Cid, pai de Mauro Cid, que supostamente teria entregue esse dinheiro ao ex-presidente Jair Bolsonaro. O senhor, próximo aí do seu pai, tem alguma informação sobre algum tipo de entrega de recursos? O senhor nega que isso tenha acontecido? Tem alguma informação a respeito disso? Clarissa, eu não tenho informação acerca disso, né? Há poucas horas atrás tomei conhecimento de que o Alexandre de Moraes, uma pessoa impossível de se dizer, né, perseguidora de quem quer que seja, levantou o sigilo do relatório da PF. E com relação a isso, o que eu tenho a dizer é que não existe ilegalidade quando na base disso esses presentes foram recebidos e uma comissão por pessoas que não são indicadas do presidente Bolsonaro decidiu que esses presentes são personalíssimos. Eu pergunto a vocês, será que o Estado brasileiro tem um braço para usar um relógio? Ele tem um pescoço para usar qualquer tipo de adorno? É óbvio que não. E há mais ainda a se destacar. Uma parte desses presentes sequer Jair Bolsonaro teve contato, porque ficaram retidos no aeroporto de Guarulhos ou no Ministério de Minas e Energias. Mas, ainda que um parecer antigo do TCU respaldasse o presidente Bolsonaro e todos os ex-presidentes, inclusive Lula, que já recebeu 11 containers de presentes, ainda assim, né, Bolsonaro decidiu, né, através da sua defesa, devolver todo e qualquer presente que ele tenha recebido para a justiça, mostrando que ele é uma pessoa desapegada, é uma pessoa simples, ele não necessita desses recursos. Ele está muito bem com o seu G-Shock no braço. Mas eu aproveito aqui a audiência da CNN e a projeção internacional de vocês para fazer um apelo ao príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Por favor, Mohammed bin Salman, peça de volta esses presentes. Não há qualquer tipo de possibilidade, né, de você ter justiça na avaliação, nessa investigação que estão fazendo, com a clara intenção de perseguir Jair Bolsonaro. Isso já está gerando ruído diplomático entre os nossos países. Eu, inclusive, me comprometo, em primeira mão aqui com a CNN, em mandar um ofício para a Embaixada da Arábia Saudita, independentemente da vontade de Jair Bolsonaro ou não, mas pelo bem das nossas relações diplomáticas, para que a Arábia Saudita peça de volta esses presentes. Deputado, vou passar a palavra aqui para o Vitor Irajá para ele fazer uma pergunta para o senhor. Deputado, boa noite. Deputado, há pelo menos 2 prints de conversas entre Mauro Cid e o ex-presidente Jair Bolsonaro em que aponta-se, né, pelo menos pelas conversas, de que Bolsonaro teria conhecimento exatamente da negociação dessas joias. Inclusive, uma das mensagens seria um link do leilão. Eu queria entender exatamente esse trâmite. O ex-presidente sabia da negociação desses itens no exterior?
Vitorino, me desculpa, eu não tive acesso. Você teria a mensagem para ler, para ter esse positivo do presidente, por acaso, por favor? Sim, senhor. Há uma publicação de um link, exatamente do link no site em que esse leilão se daria, e há um aceno, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro dizendo selva a respeito desse link. Um outro print, deputado, é exatamente uma conversa entre Mauro Cid e Jair Bolsonaro. Vitorino, ele recebeu um link e respondeu selva? Selva, exatamente. E isso daí seria o que configuraria a autorização de Bolsonaro? Não só autorização, Segundo a Polícia Federal. mas talvez o conhecimento, deputado. Não? Olha, se a minha esposa, eu pergunto para minha esposa, vamos sair para comer uma comida no restaurante? Ela fala sim, vamos, ou não, não vamos. Tá meio estranha essa conversa aí, né? Mas, enfim, a Polícia Federal vai investigar. Agora, mais uma vez, eu pergunto, onde é que está a ilicitude disso? Por que o Bolsonaro recebe um relógio e é crime? E por que o Lula tem um Piaget de 80 mil reais no braço, dado pelo ex-presidente da França, Jacques Chirac? E isso daí não é crime, inclusive com a PGR declarando que há clara perseguição política contra Lula. Ora, meu Deus do céu, isso só vai gerar mais revolta na população. Mas, Jair deputado, Bolsonaro tem a vida simples. Mas, deputado, a gente não está falando de um relógio aqui, a gente está falando de 6,8 milhões de reais em joias. Que teriam sido vendidas numa ação que eram orquestrada 25, que agora envolveu... virou 6, agora Ainda virou assim, 6,8. né, deputado, 6,8 milhões é muito dinheiro. E numa ação que teria envolvido muitas pessoas próximas ao ex-presidente Jair Bolsonaro. E qual foi o benefício que Jair Bolsonaro teria dado à Arábia Saudita em contrapartida a isso que a Polícia Federal está sendo tratada como um caso de corrupção? Qual foi a contrapartida? Mas talvez ele possa ter recebido outros presentes, outros chefes de Estado também recebem outros presentes, mas não necessariamente há um movimento de seus auxiliares para vender esses presentes e transformar em dinheiro vivo, né? E isso está sendo dito na investigação. Mas, Clarissa, mais uma vez, é normal um chefe de Estado receber presente. A todo momento, inclusive, quando há encontro de chefes de Estado, existe a troca de presentes. Uma comissão, é o que a lei manda, uma comissão avalia se aquilo ali é personalíssimo ou não. Agora, pela primeira vez, o TCU mudou o seu entendimento e, para piorar, e ao que parece, para perseguir Jair Bolsonaro, isso daí está retroagindo. E só para o Jair Bolsonaro. É inacreditável. A gente não tem o que falar. Não tem o que falar sobre isso daí, né? Estão querendo transformar um presente num caso de corrupção. Eu não vejo como, né, eles vão querer empurrar a goela abaixo essa narrativa. Deputado, eu queria aproveitar aqui e trazer um pouco essa investigação para o âmbito do que a gente viu acontecer no último fim de semana. O senhor contribuiu ali, ajudou a organizar essa conferência conservadora que foi organizada em Balneário Camboriú e ali prevaleceu ali essa tese da perseguição política, essa tese de que o ex-presidente Jair Bolsonaro segue sendo o nome da direita aqui no Brasil e que isso, a sua inelegibilidade, por exemplo, vai ser revertida. Como que esse quadro internacional está ajudando a subsidiar essa tese da perseguição? Mas as autoridades brasileiras estão seguindo todo o trâmite legal, né? Olha, Clarice, a partir do momento em que o Bolsonaro tem um relógio, e isso daí é um escândalo de corrupção, e o Lula tem um relógio, e isso é declarado pela PGR como uma clara perseguição, a partir do momento em que essas injustiças muito semelhantes ocorrem com o Trump lá nos Estados Unidos, onde a esquerda aposta todas as suas fichas no ativismo judicial, porque nas urnas, numa eleição limpa, não vão conseguir aprovar o nome de Joe Biden e rejeitar o nome de Trump, fica muito fácil de você explicar ao mundo inteiro o que está acontecendo. A esquerda ela mudou de estratégia. Na Nicarágua, prenderam 7 concorrentes de Daniel Ortega. A oposição da Nicarágua, os presidenciáveis, foram para a cadeia. O Maduro está fazendo algo mais sofisticado, está deixando seus oponentes inelegíveis, né? Capriles, Maria Corina Machado, e no Brasil a mesma coisa. Né? Eles estão vendo que prender dá muita dor de cabeça. Janine Áñez foi presa na Bolívia, né? Ex-presidente da Bolívia. Né? Então, eles estão, na verdade, mudando a sua estratégia. E essa perseguição é muito notória. Inclusive, isso vai para os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Quando eu falo que uma senhora de 71 anos, como a Iracina Gacho, que eu citei no meu discurso, foi condenada a 14 anos de cadeia por estar envolvida no que falam de uma tentativa armada de golpe de Estado, onde não foi sequer dado um tiro ou apreendida uma arma, é inacreditável.
Isso daí gera revolta nas pessoas, isso daí gera indignação, isso daí dá força no movimento político para o retorno de Jair Bolsonaro. E eu acredito, finalizando, que com uma nova composição do TSE, sem Benedito Gonçalves, sem Alexandre de Moraes, sem Carmen Lúcia, a gente vai ter um equilíbrio muito maior dentro da Corte Eleitoral, com Toffoli, Cássio Nunes presidindo e André Mendonça sendo vice. Inclusive, eu oro todos os dias pela vida do Cássio Nunes, para que ele tenha saúde para ser, de fato, presidente do Tribunal Superior Eleitoral em 2026. Não pensando que ele possa dar qualquer tipo de benefício a um dos espectros políticos, mas sim porque eu acho difícil alguém ter um ímpeto persecutório igual Alexandre de Moraes. A gente viu essa corte em 2022 que não permitiu sequer Jair Bolsonaro de fazer transmissões ao vivo a partir da sua casa. Meu Deus do céu, é muito simples, é muito fácil você demonstrar isso para qualquer pessoa que se trata de uma perseguição. E assim como nos Estados Unidos o Trump está vencendo essas barreiras, a gente acredita que aqui no Brasil também podemos ter uma reviravolta e reverter dentro dos tribunais essa inelegibilidade do Bolsonaro, que começou porque ele se encontrou com embaixadores, acredite se quiser. Obrigada pela entrevista aqui ao CNN Arena, deputado Eduardo Bolsonaro, que acaba de conversar com a gente. Boa noite para o senhor.